Olá, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia ensina o seguinte, presta atenção. Assim como o paladar prova a comida, o ouvido ou os ouvidos provam as palavras. Veja bem, assim como o paladar prova as comidas, também os ouvidos provam as palavras. E quando a palavra vem do alto, quando a palavra vem de Deus, então o nosso espírito se enche de força, de vida, de convicção, de certeza. O nosso espírito está forte para sustentar a nossa alma e o nosso corpo. Agora, quando os nossos ouvidos ouvem as palavras que vêm de baixo, que vêm da terra, que vêm dos amigos, dos conhecidos, dos parentes, dos entes queridos, da mídia em geral, então essas palavras são provadas e se elas não trazem fé, se elas não estão voltadas de acordo com a palavra de Deus, então elas trazem dúvidas e, consequentemente, destruição e caos. De forma que nós ficamos na dependência da palavra que nós ouvimos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé. Se nós ouvimos a palavra de outros, nós temos dúvida. E, com certeza, essas dúvidas fazem a gente fracassar na vida. Nós temos um testemunho, um belíssimo testemunho, que eu gostaria de repeti-lo hoje, porque eu o ouvi ontem, e eu queria que você ouvisse esse testemunho. Uma pessoa que provou da palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus, acreditou na profecia, e ela se lançou de corpo, alma e espírito nessa profecia. E ela, então, deu uma reviravolta na sua vida e conquistou e estabeleceu a sua vida novamente. Ora, mas também tem o outro lado negativo. Ela deixou de ouvir a voz da profecia e começou a ouvir a voz dos homens. Consequentemente, ela veio a falhar, a afundar na sua vida. Porque se pela fé você conquista, pela dúvida você perde. Não tenha dúvida a respeito disso. Se pela fé você conquista, pela dúvida você perde. Então, qual é a palavra que tem dominado a sua vida? Vamos ver esse testemunho e você vai verificar que o que eu estou falando tem fundamento. Quando eu cheguei na Universal, a minha vida era como um vale de ossos secos, porque em todos os aspectos da minha vida tinha problemas aos quais eu não via solução. Um problema na minha vida que eu não via solução era na minha saúde. Por meu esposo ter várias mulheres na rua, eu sempre estava com enfermidades as quais eu passava no médico, o médico dava o remédio, eu fazia os exames e não tinha solução. Uma hora era problemas no útero, uma outra hora era feridas que apareciam nas minhas pernas. De manhã eu tinha disposição, à tarde eu já não conseguia fazer os afazeres da casa. Tinha muitas brigas com o meu esposo, ele era um marido ausente, um pai irresponsável, não tinha cuidado com a casa, trabalhava quando queria, e nesse trabalhar quando queria não tinha dinheiro suficiente para manter a casa, as contas eram pagas sempre atrasadas, minha família me ajudava, jogava muito na cara. Eu morava numa casa muito pequena, sem condições nenhuma de viver ali uma família. Eu tinha uma tristeza tremenda, porque via que estava sempre sendo trocada por outras mulheres, uma pessoa depressiva. Várias vezes eu tentei o suicídio. A minha vida estava assim, sem brilho. Um casamento destruído, marido nas drogas, minha família
família me abandonou porque não gostavam do casamento que eu fiz. Doente, numa dificuldade que tinha dia que a gente tinha que comer, tinha dia que não tinha que comer na casa de parentes, ou pedir as coisas emprestado para vizinho. Mal tinha uma roupa para sair. O meu esposo, ele trabalhava, mas o dinheiro dele era só para as farras dele. Eu fui ficando depressiva, não tinha vontade de limpar a casa, de cuidar do meu bebê. Eu fui ficando uma pessoa amargurosa, porque eu via que as pessoas tinham e eu não tinha. Eu via, assim, só tristeza na minha vida. Em nenhum aspecto eu via brilho, em nenhum aspecto eu via vida. Em todos os aspectos da minha vida, tinha problemas e eu não via solução. E, acima de tudo, né, eu tinha um problema interior. Quando a gente tem problemas externos, a gente procura solução aqui e acolá, mas quando o problema está dentro de você, se torna mais difícil ainda. Eu era uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa depressiva. Perdi a vontade de viver devido a tantos os problemas que eu estava passando. Eu tinha um colega, o qual ele era bandido. Teve um dia, eu estava desacreditada da vida, eu estava para dar um cabo na minha vida praticamente. E eu encontrei ele e me chamou a atenção, porque ele estava diferente e me fez um convite para ir à Universal. E eu relutei muito, mas eu fiquei curiosa. O que tinha acontecido na vida daquele bandido, né? Que agora estava me falando coisas que eu não tinha ouvido da boca de muita gente há muito tempo. E principalmente daquele rapaz. Então, eu cheguei na Universal destruída, desacreditada. Eu ouvi uma palavra profética, eu ouvi palavras que eu não tinha ouvido em lugar nenhum, palavras que me fortaleceram. Eu estava assim quebrada, dentro de mim não havia vigor nenhum. E aquelas palavras que saíram da boca daquele homem me fortaleceram. Eu saí daquele lugar já diferente, porque eu senti força, eu senti uma vontade de sair daquela situação, eu vi condições de mudar, de reverter a minha situação. Então, eu acreditei nas palavras proféticas que eu ouvi naquele lugar. Eu me lancei, eu fui de corpo, alma e espírito. Naquele momento, aquele homem falava de sacrifício, coisa que eu nunca tinha ouvido, a palavra sacrifício. E ele me garantia que se eu sacrificasse, se de fato eu colocasse toda a minha vida, eu me entregasse, ouvisse aquela profecia, eu desse crédito, a minha vida mudaria. Então, eu não pensei duas vezes, eu me lancei, eu fui para cima, eu não tinha condições, porque eu estava mendigando pão, eu estava sem vontade de viver, eu estava com muitos problemas, mas eu me lancei, porque eu acreditei. Eu não vi como, eu não vi por onde, como eu ia fazer, como eu ia criar o meu sacrifício, mas eu queria sair daquela situação. Então eu fui para cima, acreditando que ali era a minha última porta. Eu fui para casa, eu não tinha o que vender, eu não tinha a quem pedir emprestado. Então eu fui gerar o meu sacrifício. Eu fui fazer faxinas, eu pedi faxinas às minhas colegas, eu vendi doce no semáforo, eu vendi umas roupas que eu tinha que não valia nada, mas eu levei no brechó, eu conversei com a dona, ela me deu uma certa quantia, eu fui pegando umas coisas aqui, umas coisas ali dentro de casa, eu fui gerando um valor que para mim era imenso, imenso, mas eu fui depositando ali no meu envelope. Eu era o envelope, então eu fui depositando, eu fui pedindo para Deus me dar a direção de como eu vou chegar naquele dia com o meu melhor, me orienta. Então eu fazia uma coisa aqui, eu vendia uma coisa ali, eu fazia um favor, eu cuidei de filhos, de colegas minhas, algumas horas. Então eu fui gerando, e fui gerando algo que eu nunca pensei que eu poderia gerar. E o dia chegou. Eu me lembro que eu não dormi, de tão ansiosa que eu estava para subir naquele altar, para cumprir com Deus o que eu havia prometido e para ver a profecia se cumprir na minha vida, porque eu tinha feito a minha parte. Então Deus com certeza ia fazer a sua. Então o dia chegou, eu subi o altar, eu me lembro que eu subi, não há palavras para expressar como eu subi. Eu subi
como se eu tivesse indo pegar algo grandioso, precioso, que as dores, o cansaço, a humilhação que eu passei ficou para trás. Então eu coloquei ali o meu melhor, o meu tudo. Eu coloquei ali a minha vida. E quando eu desci, nada tinha mudado ao meu redor, mas dentro de mim eu tinha certeza que algo tinha já acontecido. Eu fui para casa, eu fui já determinada, eu já fui com outros olhos, os problemas continuavam. O marido perturbado, as dificuldades estavam ali, mas dentro de mim já tinha algo diferente. Então, dia após dia, as coisas foram acontecendo. O Senhor Jesus, Ele manifestou o poder dele dentro de mim de uma tal forma, a profecia foi tão forte dentro de mim, que durante aquela semana eu tive disposição para fazer as minhas atividades de dona de casa. Eu não precisei tomar medicamento mais, eu não estava mais mendigando pão, porque aquele homem que tanto judiou, que tanto me batia, ele já estava diferente, o falar dele já estava diferente. Eu lembro que naquela primeira semana ele trouxe o pagamento da semana e colocou nas minhas mãos. Aquilo foi grandioso, porque aquilo nunca tinha acontecido. E eu fui com aquele valor para o mercado, fui buscar mantimento, fui comprar mantimento. E quando eu cheguei em casa com aqueles mantimentos, eu coloquei tudo no chão, que nem mesa eu tinha. E eu me ajoelhei e falei, agora eu vi, agora eu criei, agora eu vou para cima, agora tudo vai ser diferente. E foi dia após dia, consegui um emprego, Deus me deu a direção, eu fui para o emprego. Meu filho, que sempre estava doente, já não precisou tomar mais aqueles antibióticos. Aquela revolta dentro de mim já não havia mais. O esposo que no sábado, no domingo, não estava mais na rua, ele estava já dentro de casa, sereno, tranquilo. Não foi fácil, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Mas eu criei que eu tinha dado o meu melhor e Deus ia dar o melhor dele para mim. Então, dia após dia, a profecia foi se cumprindo na minha vida. Então, o casamento que estava destruído mudou. O meu esposo deixou as amantes, foi deixando os vícios, passou a ser companheiro, amigo, ter paciência. A gente passou a viver como a gente nunca tinha vivido. Um casamento de fato, com respeito de ambas as partes. O meu filho, ele já não ficava mais doente. Logo eu saí daquela casinha humilde. Deus me deu condições de vender, vender produtos de beleza, a ponto que eu vendia assim muito, muito. E eu já não vi mais campo de tanto que eu vendia. Aí Deus me deu a direção de montar um escritório no ramo da construção civil. Mudei para uma casa muito confortável, comprei carros, o meu esposo tinha o melhor, o meu filho foi para o exterior, eu podia viajar de avião, eu tive apartamento na praia, passei a uma cobertura, não via dificuldade, comia, bebia do melhor, uma casa muito bonita, a gente tinha para dar e não nos fazia falta. E eu continuei sacrificando, eu continuei subindo no altar, eu continuei dando o meu melhor. Eu não ficava de fora, porque eu sabia que foi assim que eu comecei a conquistar. Eu sabia do caminho. Então, a minha vida foi mudando, foi crescendo, os horizontes foram se abrindo e as coisas já não eram mais difíceis para a gente conquistar. Tudo estava perfeito na nossa vida. Até que um dia houve um chamar de sacrifício. E eu disse para mim, eu não vou sacrificar, eu não vou obedecer, eu não vou dar o meu melhor dessa vez, porque eu não tenho nem o que pedir, está tudo perfeito, está tudo bom. Então, foi-se aquele momento, eu deixei até mesmo de ir à igreja naqueles dias. Depois veio outro, o chamar de sacrificar. E eu olhei para mim e disse, não, eu não vou subir no altar. Só que dessa vez eu já não tinha mais o melhor. Eu não estava numa posição de topo.
Eu já estava passando determinados problemas que eu estava passando lá atrás, só que eu não estava percebendo. Os meus olhos começaram a ficar sujos diante do sacrifício. Eu já comecei a ver dificuldades e falar, não é desse jeito que o pastor está falando. Eu não vou sacrificar, não. E veio uma terceira vez. E nessa terceira vez, eu me lembro que eu não tinha nem o que colocar se eu quisesse, de tão desgraçada que era a minha situação. Eu voltei a mendigar o pão, eu voltei a pedir emprestado, o meu esposo já estava com mulheres na rua novamente, e eu já estava doente física e espiritualmente, pior do que eu estava quando eu cheguei na Universal. Mas daquela vez foi diferente. O pastor falou, até quando você vai ficar apanhando? Até quando você vai ficar vivendo essa vida, sendo que você pode mudar, sendo que o Deus que estamos pregando é um Deus suficiente, capaz para mudar essa situação? E eu olhei para dentro de mim, eu estava com os olhos tão maus, tão sujos, que eu ainda assim com essas palavras eu duvidei. Eu estava dentro da igreja, eu não saí da igreja durante esse tempo. As percas começaram quando eu deixei de subir no altar. E por eu não ter dado ouvido mais o que o homem de Deus falava, eu comecei a perder. Os bens começaram a ser os primeiros. As humilhações de ouvir, você não tinha, hoje você não tem. De poder ter medo de atender o telefone, porque eu sabia que era uma cobrança. E uma cobrança judicial, você não tem como enrolar. Tinha dia que eu queria sair e eu não tinha o combustível para pôr no carro. Teve um determinado dia que meu esposo foi até um cliente. Era o último cliente que nós tínhamos. Ele foi até ele e esse cliente disse, eu não vou fazer com você. Eu sei que você é bom, mas eu não vou fazer com você. E eu sabia que se aquele cliente não fechasse com a gente não ia ter nem o pão para comer naquele dia. E meu esposo recebeu um não e ele voltou para casa. Ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar o arroz. Então nós nos abraçamos e a gente automaticamente tiramos as alianças do dedo e com o mesmo pensamento. Vamos vender a nossa aliança. Uma empresária, uma mulher que já teve de tudo, naquele momento estava tirando a aliança para comer, para comprar o pão, para pagar a conta de um telefone de uma empresa, porque se não pagasse, não iria receber nem mais atender. Eu cheguei no fundo do fundo do fundo do poço. E o pior, eu sabia por que eu tinha chegado naquela situação. Isso foi o pior para mim, que eu era responsável daquela desgraça toda que eu estava passando. E diante dessa situação, mais uma vez, Deus teve misericórdia, teve compaixão de mim. Ouve o chamar, na igreja de sacrificar, ouve a profecia. Então eu dei ouvidos àquela profecia. E eu me lancei, como nunca eu tinha me lançado. Eu fui do jeito que eu estava, sem nada. Mas eu fui com uma sinceridade, com uma humildade, porque eu sabia que eu estava naquela situação devido a não ter dado ouvido à profecia, a ter duvidado, a ter olhado com maus olhos. Então, naquele instante, eu agarrei a misericórdia de Deus e eu fui para cima. Eu entrei de corpo e alma. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Porque se não fosse aquele momento, aquela misericórdia que Deus me deu, aquela segunda chance, eu tenho certeza que nem viva eu estaria mais. E o pastor lançou o sacrifício. A palavra sacrifício soava dentro dos meus ouvidos, no meu coração. E aquilo foi me tomando por dentro e por fora. Naquela campanha, eu não peguei o envelope. Eu fui o envelope. Eu me virei. Eu falei para Deus, eu sei o que o Senhor é.
Eu sei a grandeza que o Senhor é, porque eu já experimentei. E dessa vez vai ser diferente. E eu me lancei. Eu vendi. Eu comprei, eu pedi emprestado, eu trabalhei, eu me humilhei diante das pessoas, mas eu não via isso, eu não via o que eu estava fazendo, eu via o que eu ia conseguir, o que Deus ia me dar. Não foi fácil, porque eu lutei contra o meu orgulho, eu lutei contra mim, eu lutei contra o meu medo, eu lutei contra aquilo. Eu já estou tanto tempo na igreja, eu sei, eu já fiz, mas eu venci. Eu venci. Eu pedi para Deus algo naquele dia e Ele me deu forças, porque não foi fácil. Eu entrei no dia com a minha vida quebrada, mas com a certeza que Deus ia transformar. Então, eu fui fiel naquilo que eu prometi. Eu não olhei para trás, eu não olhei o que ia ficar, eu não pensei o que ia acontecer. Eu fui para cima, decidida, confiante. E o milagre então aconteceu. A transformação aconteceu dentro de mim. Eu saí dali com os olhos limpos, com a alma lavada, com o coração aberto. Eu desci daquele altar como eu nunca tinha descido de altar nenhum. Porque aquele altar foi o altar que Deus fez para mim, mudar a minha vida, e eu dei crédito. E quando eu desci, porque eu ofertei o meu perfeito sacrifício, a minha vida. Eu não coloquei um dinheiro, uma oferta, eu coloquei a minha vida. E eu desci daquele altar, eu saí daquele templo, como eu nunca tinha saído, com a mais certeza que a minha vida ali tinha mudado. E as mudanças não demoraram. Não demoraram. A Elielma perturbada, a Elielma magoada, triste, fraca, amargurada, desanimada, ficou ali. Na primeira semana, eu lembro que eu fechei um contrato mais de 100 mil. E esse 100 mil veio nas minhas mãos. Então a miséria já não tinha mais lugar. Não teve mais lugar. Porque eu paguei a quem eu devia. Eu comprei alimento. Eu fiz coisas que há muito tempo eu não tinha feito. O meu esposo, na mesma semana, ele voltou para a igreja. Ele me deu uma aliança melhor do que aquela que nós tínhamos vendido para comprar mantimento. Na mesma semana, eu vi a grandeza de Deus dentro e fora de mim. As contas foram pagas, a paz começou a voltar, o marido começou a ser aquele marido perfeito, a força foi voltando, a alegria foi chegando. E isso não demorou, não demorou. E foi algo maravilhoso, porque veio de dentro para fora. Vamos falar de vida financeira. Hoje a melhor casa do bairro é a minha casa. Hoje eu vou para onde eu quiser. Hoje eu tenho meu automóvel, meu esposo tem dele. Hoje nós temos clientes abençoados. Hoje eu trabalho pouco e ganho muito. Hoje meus filhos têm o melhor. Hoje eu posso ajudar. Hoje, em tempos de seca, eu estou colhendo muito. Hoje reina a paz dentro de casa. E o principal de tudo que antes eu não tinha conquistado. Por isso que eu perdi. Hoje eu posso dizer, eu posso mostrar que hoje eu tive um encontro com Deus. Hoje eu sei quem é Deus. Eu nasci de Deus. Eu sei quem é o Deus que aquele homem falava naquela profecia. Ninguém pode me falar que não, porque a minha vida mostra. Então, eu posso dizer, hoje, a minha vida foi transformada em todos os sentidos. E todas essas profecias que aconteceram na minha vida, eu atribuo a minha volta ao altar, ao sacrificar. E do altar eu jamais vou sair.
e de parar de sacrificar jamais. Pois bem, nós vamos agora entrar em oração em seu favor. Você que crê nas profecias, que crê na palavra de Deus, você que acredita nas promessas de Deus, então aproxime-se do seu rádio, coloque as mãos sobre o seu rádio receptor e vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Nós elevamos os nossos pensamentos a Ti através desta oração, para Te suplicar em favor daqueles que estão vivendo do lado avesso da vida. As pessoas que estão gemendo e que estão ligadas conosco através dessa oração, sejam livres, sejam libertas, sejam transformadas, sejam tocadas pelo Teu poder, a fim de que este mundo venha saber que o Senhor é hoje o que o Senhor foi no passado e vai ser amanhã no futuro da mesma forma como o Senhor é hoje. Então manifesta o Teu poder para livrar esta criatura que me ouve desesperada, aflita, cansada, essa pessoa que me ouve, meu Deus, e que está totalmente desorientada ou totalmente entregue às correntezas das águas. Eu Te peço, meu Senhor, estende a Tua mão para tomá-la agora e fazer aquilo que tem que ser feito para ela ter a sua vida restaurada. Restabelece a vida dessa criatura, dá saúde, dá força, dá vigor, faça acontecer com que este lar, esta família, meu Deus, seja restaurada e haja salvação nesta casa. Eu Te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus.